Olha, sem planejamento não tem crédito. Essa é a resposta dos bancos aos pequenos empresários, consumidores. Para os empresários, os bancos dizem o seguinte: para investir nos negócios, você tem de buscar dinheiro em fontes alternativas. Porque dono de banco, desculpa, não vou emprestar dinheiro para você neste momento. Mas como? Por quê? O consumo não está ativo? O crédito não está aí sendo ofertado ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os consumidores têm uma demanda aí por produto, por qualidade de vida. Como é que você não vai investir no meu negócio? Eu vou vender para o consumidor brasileiro. Mas cadê o consumidor brasileiro? Você encontra o consumidor brasileiro lá fora. Estamos recebendo no Fala Sério desta segunda-feira Ricardo Amorim, economista da Rican. Me conta, Ricardo, cadê o consumidor brasileiro? Está em Nova York, está em Paris? Pois é. Porque o Brasil não está rolando. Olha, Salete, eu tive uma experiência recente que acho que ilustra bastante bem isso. Há coisa de um mês, talvez um pouco mais, um mês e meio, eu estive em Nova York. Eu fui em Nova York para visitar alguns clientes e para fazer algumas palestras. Aliás, o tema dessas palestras já mostra um momento diferente da economia mundial. Duas das palestras eram sobre oportunidades de investimento no Brasil. Os gringos estão desesperados para vir para cá. Porque uma das coisas que a gente, apesar de vários problemas e dificuldades em alguns setores, em relação ao que esses mesmos setores estão vivendo lá fora, o Brasil é considerado Eldorado. Segundo, a outra palestra é até mais interessante, porque o tema era, eles me levaram para lá para falar da crise deles, que é uma coisa nova. A gente está acostumado. Percepção, claro, muito inteligente. Pois é, foi o que eu me toquei depois. Eles estão acostumados a ter... A gente está acostumado a ter um especialista americano para vir falar da nossa crise. Mas eu percebi uma coisa, faz muito mais sentido ter um especialista brasileiro para falar da crise deles, porque ninguém foi mais treinado em crise do que nós brasileiros. Perfeito. Enfim, mas o fato foi que, como bom brasileiro, eu aproveitei a viagem e fui fazer as minhas comprinhas. E foi aí que eu me toquei de uma coisa. Eu não entrei em uma loja em Nova York que não houvesse pelo menos mais um brasileiro comprando. Em várias delas, vendedores brasileiros. E aí eu percebi o seguinte: nós exportamos nossos consumidores. É um novo artigo de exportação do Brasil. Em função dos preços no Brasil serem tão elevados, as pessoas corretamente optam por irem comprar fora do país. E aí, eu acho que um exemplo mais recente a gente teve nas Olimpíadas. Quer dizer, a nossa presidenta, a Dilma, foi representar-nos na abertura das Olimpíadas e aproveitou que foi a Londres e foi fazer umas comprinhas fora. O que, do ponto de vista individual, ela está absolutamente correta, mas eu acho que isso mostra como tem algo deturpado aqui no país. E, na minha opinião, aliás, tem muita coisa deturpada, mas a principal que está associada a isso nós temos uma carga tributária que é uma das mais elevadas no mundo. Na realidade, ela é mais alta que em 153 outros países do mundo e, mais particularmente, em emergentes, só tem 3 com carga tributária mais alta do que o Brasil. Quer dizer, o Brasil tem uma carga tributária de emergentes? Entre os emergentes só tem 3. O que significa o seguinte, eu não me lembro de cabeça agora, mas significa o seguinte, a gente tem carga tributária de país rico com qualidade de serviço público de país pobre. Isso não é uma receita de desenvolvimento. Mas o resultado da carga tributária a partir de impostos mais altos, tudo aqui fica mais alto. E soma-se a isso que essa carga tributária elevada e preços elevados ajudam, inclusive, a maquiar e dissimular margens que no Brasil, historicamente, também são maiores do que na maior parte dos outros países. O resultado, tudo no Brasil fica mais caro do que fora, as pessoas vão comprar fora. Agora, o governo tem trabalhado essa questão de forma segmentada, focada. Nós tivemos redução de imposto para os automóveis, que inclusive foi renovada, eletrodomésticos. Nós tivemos, sim, uma explosão de venda no mercado automobilístico agora, a partir dessa redução de IPI, mas a manutenção dessa queda de IPI não garante vendas daqui para frente. Eu acho que é mais grave do que isso. A medida foi tomada por um prazo curto inicial e agora renovada com a seguinte ideia: se eu deixo um prazo muito curto, eu vou estimular o consumidor a falar, eu preciso aproveitar, eu preciso comprar agora, porque talvez o IPI volte e o preço vai subir, então é melhor eu comprar agora. Essa foi a lógica de uma medida por um prazo tão curto. Ou seja, é uma lógica de desova de estoque da indústria. Só que medidas por prazos tão curtos, 3 meses, agora mais 3 meses, o que isso faz é única e exclusivamente mexer com estoque. Não tem
um empresário que vai tomar uma decisão de investimento baseada numa questão de impostos de 3 meses. E aí é que, quando se falava em planejamento, você abriu o bloco falando da importância de planejamento, falta planejamento da parte do nosso setor público na questão tributária, por exemplo. O que eu quero dizer com isso é que se a gente tiver um esquema definido de impostos mais baixos a longo prazo, o que a gente vai ter não é só mais consumo, mas mais produção. Porque consumo mais alto, sem incentivo para o lado da produção... Também não existe. O que a gente vai acabar sendo com preços elevados, que no caso dos automóveis é um bom exemplo. A gente paga os automóveis mais caros que eu conheço. O preço que você compra um automóvel no Brasil, dependendo do modelo, você chega a comprar quase 3 nos Estados Unidos no mesmo modelo. Então, o resultado disso é que as nossas vendas são menores porque o preço aqui é muito mais alto. O mercado seria maior, se bem que pelo trânsito que eu peguei para chegar aqui hoje, acho que eu estou dando graças a Deus que eles não estão vendendo 3 vezes mais automóveis. Olha, o que eu tenho observado do consumidor brasileiro é uma coisa de estar se sentindo enganado. A cada rodada dessas medidas de estímulo tributário, você percebe isso com uma nitidez maior. Fala, pô, eu corri, comprei o carro, comprei a geladeira, pô, mas se eu tivesse deixado para fazer isso hoje, eu estaria com uma prestação muito menor, estaria com um preço melhor. Então, eu estou sendo enganado. A gente está vivendo a versão consumidor do Corra Lola Corra, né? Aquele filme. Eu acho que de fato, volta na questão de planejamento. É uma loucura isso. Eu acho que no Brasil a gente tem um problema histórico e que é fácil de entender, que é a instabilidade da economia brasileira era tão grande que o horizonte de planejamento foi se encurtando. O que significa que no período hiperinflacionário a gente passou a se preocupar com o amanhã, com daqui a uma semana. E nunca com daqui a 1 ano, 10 anos, nem pensar. O que isso significa é que as nossas decisões são curtoprazistas. Esse é um exemplo, as decisões de consumo, mas as de investimento também. E você não faz investimento sem planejamento de longo prazo. E se não tiver investimento, o crescimento vai ser limitado. Por que a nossa infraestrutura hoje é tão ruim? Em primeiro lugar, porque o Brasil passou quase uma geração inteira crescendo muito pouco. 25 anos de crescimento medíocre, que mudaram mais ou menos a partir de 2004. 2004 para cá, esses últimos 8 anos, a média do crescimento brasileiro foi 4,9%, que é o dobro dos 25 anos anteriores, que tinha sido 2,4%. Isso significa o seguinte, a partir daí, você não investiu e cresceu, o gargalo aparece. A questão toda é, a gente voltou a crescer e ainda não investe, porque a mentalidade não mudou. E acho que o próprio pacote recente do governo, esse PAC novo de infraestrutura, abrindo para o setor privado, reconhece, ainda que muito tardiamente, que o governo não tem capacidade, seja financeira ou seja de implementação dos investimentos no ritmo que eles têm que acontecer. Então, o que eu espero é que a gente veja isso em mais setores, de forma mais agressiva e principalmente mais rápido. E que isso não seja uma resposta a uma conjuntura ruim, quer dizer, colocar esse pacote como vamos melhorar a economia agora, não. Isso vai melhorar as condições de crescimento do Brasil nos próximos 10, 20 anos. Mas não é isso que vai fazer o Brasil crescer mais nos próximos 6 meses. Nós estávamos falando no início deste bloco das fontes alternativas. Os bancos estão muito desconfiados da sustentação desse consumidor brasileiro. Está preocupado com a falta de crescimento. Então, eu estou emprestando dinheiro para o Ricardo para ele fazer o quê mesmo? E vai vender para quem? E vai vender com que dinheiro, com que base, com que taxa de juro? Como é que é, Ricardo? Está meio complicado o momento. Eu não vou emprestar dinheiro para você agora, querido. Vai para alguma fonte alternativa. Eles, a todo momento, insistem nas fontes alternativas. Que fontes alternativas são essas? Olha, eu não conheço nenhuma que seja barata, o que significa que não são boas opções. Há uma série de fontes alternativas, sim, mas já o dinheiro que vem de fonte bancária no Brasil é extremamente caro. O que a gente tem no Brasil é que mesmo com toda a queda de juros, os juros mais baixos da história brasileira, para qualquer parâmetro internacional, os juros no Brasil permanecem elevadíssimos, os bancários. De outras fontes, como o factoring, por exemplo, é mais caro ainda. Então, o que eu acredito é que
poucos negócios conseguem ter uma rentabilidade que justifique o juro que vai ser pago. Porque você vai fazer um investimento num negócio baseado num custo de financiamento que paga 150% ao ano, me conta qual é esse negócio seu que dá essa lucratividade toda, porque eu provavelmente estou no negócio errado. Então, o que eu acho que a gente tem aí, do ponto de vista dos bancos, algo que eu acho que está correto e algo que está errado. O que eu acho que está correto é que, efetivamente, a preocupação dos bancos com o que vai ser feito com esse dinheiro, se vai ser rentabilizado de uma forma que os bancos vão voltar a ser pagos, eles estão fazendo o que eles têm que fazer e que, do ponto de vista de Brasil, é importante. Se eles não fizerem isso, a gente acaba com um problema no setor financeiro que vai exigir pacotes, por exemplo, que foi como nós tivemos o Proero e mais recentemente, que foi o que causou a crise na Irlanda e que está causando, em grande medida, a crise na Espanha hoje. Então, isso é importante para o Brasil, além de ser importante para os próprios bancos. Agora, a contrapartida disso, falar, não, a solução está em fontes alternativas, isso é muito mais um lavo as minhas mãos, porque efetivamente o que isso significa é que esse empresário ou esse consumidor vai ter que esperar. Porque se ele não vai ter esse crédito, as outras alternativas hoje no Brasil, via de regra, são muito caras. O empresário está até esperando, o consumidor não. O consumidor está no cartão de crédito. E você sabia, telespectador, que o único ponto onde não houve transferência da queda dos juros, eu falei no início do programa, os juros em agosto do ano passado estavam em 12,5% ao ano. Estão em 7,5% ao ano. Esta queda foi transferida nas várias opções de crédito que nós encontramos, de uma forma ou de outra, mais ou menos. Agora, cartão de crédito, senhores, não houve qualquer redução. E o que o consumidor usa? No momento, no ato da compra, cartão de crédito. Hoje o nosso consumidor está pagando conta de luz no cartão de crédito, conta de telefone no cartão de crédito. E como é que as empresas de cartão de crédito continuam oferecendo dinheiro, se os próprios bancos não o estão fazendo? Rapidinho depois do intervalo.